Olá, meu nome é Ariane Furtado e hoje eu gostaria de apresentar um artigo que eu achei muito interessante. A professora Patrícia Valério me forneceu e eu achei ele muito importante e atual, apesar dele ser de 2005. E hoje em dia você vai ver no final por que ele está atual. Então, foi um artigo publicado nessa revista de grande impacto, foi feito na Alemanha por Christopher Homberg. Então, o título desse artigo é Efeitos da expansão rápida da maxila na base craniana, uma análise de elementos do método de elementos finitos. Então, eu vou fazer um breve histórico, rapidinho, desse artigo, e no final eu vou fazer o porquê que eu achei que ele está atual. Então, a expansão rápida da maxila, além dos efeitos esqueléticos desejados nas áreas da sutura, também exerce efeitos indesejáveis sobre dentes de ancoragem, periodonto, processo alveolar e outras estruturas esqueléticas mais remotas. Nos ossos esfenoides zigomáticos, e vários elementos do tecido conjuntivo, como as fáscias e os músculos faciais, contribuem para essa resistência à rápida abertura da sutura. Então, aqui estou mostrando para vocês aonde está esse osso esfenoide na base do crânio, né? Porque a gente precisa ter ideia da anatomia, onde que ele se encontra e como ele é conectado, e também o zigomático. Então, essas forças transversais geradas durante a expansão rápida da maxila são transmitidas pela conexão ptérigo-maxilar ao esfenoide e levando a atenção. Então, nesse artigo, vocês vão entender onde está esse estresse na expansão. Tá bom? A expansão rápida, então, não tem apenas efeitos nos locais da sutura palatina mediana, como também tem nas estruturas anatômicas profundas do víscero e do neurocrânio. As maxilas são conectados, então, por essas estruturas, e onde Lanigan e Mitz relataram um caso que ocorreu paralisia parcial do nervo oculomotor. Achei isso muito importante a gente colocar aqui para vocês, que após a disjunção cirurgicamente assistida. Então, essa disjunção não teve a separação da conexão ptérigo-maxilar. E ocorreu o quê? Por não ter essa separação, ocorreu uma fratura do osso esfenoide. Tá? Aqui está mostrando uma tomografia, demonstrando a sutura. E então, esses autores, Lanigan e Mitz, relataram um caso clínico onde ocorreu essa paralisia parcial do nervo oculomotor. Olha como é importante a gente saber desses efeitos colaterais. Então, uma possível causa é que essa base tem uma correlação com esses ossos esfenoides, tá bom? E quando você tem essa disjunção, o processo pterigóide do osso esfenoide tem uma dobra lateral. Então, esse é o osso esfenoide e aqui essa parte de baixo é o processo pterigóide que ele é unido indiretamente aos ossos palatinos, tá bom? Então, aqui mostrando que outros autores também relataram problema com a expansão rápida da maxila devido a essa conexão indireta entre a maxila e os processos pterigóides do esfenoide. Então, Jafari fez esse primeiro estudo de elementos finitos e então esse autor do artigo se baseou nesse estudo de Jafari, tá bom? Onde esse autor Jafari e colaboradores, ao separar os dois maxilares transversalmente, pela junção, os processos pterigóides são fortemente dobrados lateralmente, de acordo com a seta. Então, a gente está no artigo inteiro falando que é importante a gente saber desse efeito colateral do osso esfenoide no processo pterigóide do osso esfenoide. Então, a expansão rápida da maxila. Então, a gente tem que saber que a gente pode ter complicações potenciais na base do crânio. E esse estudo de elementos finitos testa o estresse induzido na área do osso esfenoide juvenil e adulto. Então, é uma simulação. Pegaram esse osso juvenil e osso adulto e fizeram uma simulação para a gente ver onde tem áreas de estresse, que pode ter possíveis lesões ou fraturas, né? Então, o processo pterigóide do osso esfenoide estão unidos a duas metades da maxila, indiretamente, por meio do osso palatino. Eles se dobram lateralmente após a abertura da sutura.
Então, mais uma vez eu falando aqui do osso senoide, com a disjunção a gente pode ter essa dobra lateral, tá bom? E é isso que pode gerar o estresse. Então, o objetivo foi analisar o padrão de distribuição de tensões no esfenóide juvenil e adulto pelo método de elementos finito, induzido pela expansão rápida da maxila. Então, nos resultados, a gente vê nessa primeira figura aqui e na segunda, uma dobra de 2 milímetros de 5 milímetros nessa curvatura do processo pterigóide do osso senoide. Então, eles simularam dobras de 2, 3, 4 e 5. Então, eles foram estudando o que acontece quando a gente há a abertura da disjunção, né? Então, com a disjunção, a gente tem essa dobra lateral do osso senoide. O que pode acontecer? Né? Então, eles testaram as tensões que ocorrem nesse osso. Então, no juvenil de 2 milímetros teve pouca tensão, né? Do de 5 milímetros a gente vê áreas mais amarelas, um pouquinho mais de tensão. E em 2 milímetros de adulto, nas duas figuras, posterior e anterior, a gente vê tensões muito grandes. Aqui a gente vê na parte posterior bastante áreas com tensão de cor vermelha. Aqui também na área anterior várias de cor vermelha e amarela. E aqui numa tabela que a gente vai demonstrar o que tem de tensão entre o osso juvenil e adulto. No forame espinhoso, olha cada um. Então, eu coloquei aqui de vermelho, onde tem mais tensão e onde a gente pode comparar juvenil e adulto. Aqui no forame, na fissura orbital superior, a gente vê a diferença entre juvenil e adulto no forame redondo, várias estruturas importantes anatômicas, né? No suco carotídeo. Então, tem muitas estruturas anatômicas que tem muita tensão aqui e é perigoso de ter alguma fratura. Então, na discussão, eles falam que a gente precisa ter uma interpretação cautelosa, tá? E ponderada. Por quê? Apesar de a gente ver essas tensões, a gente tem que saber que é um influenciador por fatores individuais. Cada indivíduo tem a sua espessura e qualidade óssea. Então, a gente tem que saber, sim, dos efeitos colaterais, mas a gente tem que ter cautela para esses resultados. Tá? Então, os resultados são a indicação de que os efeitos indesejáveis da expansão rápida da maxila na base do crânio são bastante improváveis em crianças, né? Mas não pode ser excluídos como aumento da idade e rigidez nas estruturas esqueléticas. Então, quando a gente vê em relação à elasticidade em adulto e criança, então em criança é difícil falar o que pode acontecer, né? Mas em adulto a gente tem que ter muita cautela, tá bom? Ainda mais porque existe diminuição da elasticidade dos processos pterigóides na idade adulta. E foi demonstrado por vários autores. Então, a simulação que esse artigo realizou fornece uma explicação boa e plausível para o caso apresentado por Langen e Mintz, em que ocorreu aquela fratura do esfenóide com sintomas neurológicos, né? Que teve aquela paralisia parcial do nervo oculomotor. Então, nesse artigo foi demonstrado essas tensões, podendo explicar o porquê teve esses sintomas neurológicos após a expansão rápida da maxila, sem a separação prévia da junção ptérigo-maxilar. As margens da fissura orbital superior, por onde passa o nervo oculomotor, revelam essas tensões particulares que eu demonstrei ali naquela tabela dos resultados. Então, ali tem uma tensão muito alta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa disjunção em adulto, cirurgicamente assistida. Então, os resultados da simulação sugerem também que, ao realizar a expansão rápida da maxila, cirurgicamente assistida durante a idade adulta, precisa ter essa separação da maxila com o processo pterigóide, tá? Para a gente evitar essas complicações da base do crânio, de acordo com o que eu demonstrei naquela tabela. E as margens do forame redondo, forame oval, o ângulo interno da fissura orbital superior é afetado por tensões particularmente fortes. E as estruturas neurais que passam por esses forames incluem nervo maxilar, mandibular, oculomotor, troclear, oftalmo e o sexto nervo craniano. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que todas as estruturas são altamente importantes para a vida
nossa vida e a gente tomar cuidado o que pode acontecer de efeitos colaterais neurológicos quando a gente tem essa disjunção. Então, essa opinião também é apoiada por várias publicações que relatam complicações neurológicas e vasculares em adulto após a expansão rápida da maxila. Então, nesse artigo tem vários autores que vocês podem pegar para vocês também terem como base. Então, na conclusão, a separação cirúrgica da maxila do osso esfenoide é um meio importante de prevenção de complicações na região da base do crânio em adulto. Então, a gente vai lá, tem um caso clínico que precisa fazer essa disjunção cirurgicamente assistida, você tem que conversar com o seu dentista bucomaxilo e falar: olha, você vai fazer o como? De que jeito? Você vai fazer essa disjunção? Você vai desconectar o osso esfenoide da maxila? Então, começa a conversar para a gente ter essa relação e esse contato com o buco e para a gente ver se a gente assim vai ter algum efeito colateral, porque a gente precisa tomar cuidado com esse paciente que a gente está indicando, se precisar indicar essa disjunção cirurgicamente assistida. Então, e hoje, mais uma coisa, por isso que eu queria chegar a isso. Tomar cuidado com o MARP. O MARP a gente faz no consultório. Então, tomar cuidado. O que pode acontecer com esse paciente que a gente está fazendo sem ser lá no meio cirúrgico, né? Então, a gente precisa saber, aí que eu queria chegar, precisa saber o porquê disso tudo, o porquê do esfenoide, o porquê da junção, quais efeitos colaterais e colocar no nosso dia a dia. Então, esse artigo, por isso que eu achei que ele está muito atual. A gente tem que tomar cuidado, tem que ter cautela, tá bom? Para a gente não ter algum efeito colateral neurológico nesse nosso paciente. Então, obrigada. Isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado.